Sejam bem-vindos. A gente vai dar continuidade aí a uma série de lives que a gente está fazendo sobre temperamentos, que é um assunto que eu acho de extrema importância para a nossa vida financeira também. É muito legal porque a gente passa a se conhecer mais, a gente entende como que a gente pode reagir a uma certa situação. Enfim, eu acho que isso é extremamente importante para ajudar na nossa organização financeira também. E se você não assistiu as outras lives, a gente já falou sobre o melancólico, falou sobre o colérico. Se você não sabe o que é, assiste as outras lives, que é muito importante. Talvez você se identifique com isso. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai perceber, vai notar a diferença que isso também causa, não só na sua vida financeira, mas na sua vida como um todo, tá? É uma coisa que eu falo, eu gosto muito de dizer, é que para você controlar suas finanças é muito mais emocional do que racional. Você tem que trabalhar muito mais as questões emocionais, inteligência emocional, suas crenças, seus pensamentos, do que a parte racional. É claro que é importante você saber ali uma continha de mais de menos, mas não é o mais importante de tudo, né? Tanto que tem pessoas que até tem planilha, faz lá uma planilha financeira e tal, mas são pessoas endividadas, são pessoas que gastam demais, que até ganham bem, mas gastam muito o dinheiro delas. Tá bom? Então a ideia é essa, dessas lives sobre temperamentos, é ajudar vocês a se entenderem, a se conhecerem, saber de repente também o que motiva vocês e, consequentemente, ajudar também na organização financeira. Vou te chamar aí, Gilberto, pra gente começar mais uma live então. Fala aí, meu amigo Du. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô, agora tô. Deu uma travada aqui, mas agora, Rapaz, agora vai. eu acho que se a gente combinasse, a gente não ia vir com a camisa igual. Na primeira live tava nós dois de preto, se eu não me engano. Na segunda, nós dois de branco. Agora, Verdade. meio que. Oxi. E a gente não combinou, né, cara? Tivesse combinado, tinha dado certo, né? Rapaz, como é que pode? Só não vem de amarelo que eu não tenho blusa amarela. Então, Eu tenho uma essas só. três cores aí é meu guarda-roupa, né? Preto e branco, vermelho. E aí, cara, tudo Tudo certo por certo aí? você? Tô bem também, cara. Quase que não deu certo a Boa. live. É, cara, meio corrido, mas deu certo aí. Pra quem É isso aí. duvidou, Como, estamos de como volta. você quer fazer? Você quer falar dos últimos dois? Ou a gente fala só do pneumático? Você que manda, cara. Cara, pode ser. É só relembrar o pessoal aí para enviar, né? Para enviar para mais pessoas, Boa. compartilhar a live. Eu vou E mandar a aqui gente também. pode dar uma reintroduzida, né? Relembrar, né? Já tem o quê? Uns 15 dias aí É, tem 2 semanas foi já. remarcada, né? E aí a gente pode fazer isso, relembrar o que já foi dito, para quem esqueceu, para quem vai entrar hoje, né? E aí Boa. a gente fala, já fala do próximo, desse que a gente vai falar hoje, no caso, né? Fechou. Vou Fechou? compartilhar aqui. Fechou. Você manda aqui, você que manda, cara. Não, não. Mas é isso, é igual eu peguei aí o começo que você tava falando, é isso, né? É claro que existe a importância de fato conhecer ali minimamente, né, sobre um pouco de matemática, matemática que a gente aprende ali no fundamental, Aham. mas no final, é, no final é sempre a forma como eu enxergo o mundo, né? Como eu respondo a essas questões, como o mundo me afeta, que vai ser no cotidiano ali no dia a dia que eu vou usar o meu dinheiro, a forma com que eu me relaciono com o dinheiro. É no dia a dia Aham. ali, né? Na coisa concreta ali diária que
que eu vou ser uma pessoa mais controlada financeiramente, né? Mais organizada, com objetivos mais centralizados e poupando dinheiro, sabendo administrar melhor. Então, está muito mais ligado, como você falou, a essa parte das emoções, dos sentimentos, né? Dessas E, afetações, né? Dessas afetações diárias, do que, ah, do que de fato com um conhecimento mais teórico, assim, de economia, sim, né? Do que é o dinheiro e tudo mais. Porque realmente quem usa essa parte teórica são pessoas que trabalham com isso, né? Que tem que lidar com contas, né? Então seriam exatamente, exatamente. teoricamente, né, os economistas, contadores, pessoal da administração, contábeis de uma empresa. São essas pessoas que lidam com o dinheiro e com finanças de forma mais teórica, porque é o dia a dia delas, é o trabalho delas, Aham. financeiramente, né? Uma travada aí, acho que voltou. Voltou, agora voltou. Travou aqui pra mim, você. Não sei se falou alguma coisa aí. Não, não. Na verdade, só é complementar que, tipo, se fosse por isso, essas pessoas que trabalham, né, que precisam da matemática, contadores, professores, até professores de matemática, não seriam pessoas endividadas, só que existem pessoas que exercem essas profissões e que são endividadas. É prova de que você não precisa ser bom com números, com cálculos, para se organizar bem financeiramente, né? Sim, sim. E isso é aplicável em várias áreas, né? Não é porque você, digamos assim, dá aula daquilo que de fato você domina na vida real aquilo ali, né? Aquele assunto e tal. Então, Claro. tá muito mais ligado a esses sentimentos, a essas afetações diárias aí que a gente vai Com certeza. experimentando, vai sentindo ali. Bom, dito isso, relembrando aí, você quer falar alguma coisa? Relembrando, Não, não, pode você seguir, vamos lá. quer introduzir aí algum assunto aí, sei lá, Não, vamos seguir, vamos ver. Só o relembrar dólar e então o tal. que é o temperamento, e aí a gente parte para o fleumático, que é o nosso temperamento a princípio, né? É, parece que sim, né? Bom, para quem assistiu às outras lives ou já ouviu falar desse assunto, sei lá, né? De alguma outra forma, como eu disse, eu gosto de abordar esses temperamentos e é a forma que eu aprendi que faz mais sentido mesmo, a partir de uma observação simples, a partir de uma observação simples, parte simbólica, né? Da parte de olhar para os símbolos, para esses símbolos naturais e de alguma forma fazer essa correlação, né? Essa correlação entre Aham. os símbolos e a pessoa humana. Portanto, os quatro temperamentos ele é já intuitivo no sentido de que é parte desses quatro elementos, né? Que parte dessa visão, desse olhar para esses quatro temperamentos. E a partir dessas características, desses elementos, a gente percebe que algumas pessoas são parecidas, né? Com tem essas características parecidas com esses elementos. Isso a gente Aham. pode observar no nosso dia a dia, né? Na gente e nas pessoas que a gente percebe ali, que estão se relacionando com a gente. Então, os temperamentos por assim dizer, esse olhar simbólico para as pessoas, né? Para as pessoas. Então, ele é uma ferramenta que na verdade, uma dentre tantas que eu consigo descrever uma pessoa, um ser humano, né? Que eu consigo descrever uma pessoa.
E como ele é uma de algumas ferramentas, é claro que ele, ele não encerra uma pessoa humana, né? A gente não entende só uma pessoa humana só a partir dos temperamentos. Existem outros elementos ali que constituem uma pessoa humana, né? Existe a parte física, né? A parte espiritual. Mas o temperamento ele serve muito bem para aquilo que ele se propõe, que não é também ter um olhar a partir de defeitos, né? Defeitos e qualidades, mas a partir de características que os elementos têm e que essas pessoas parecidas com esses elementos vão possuir. Porque, como eu disse, coisas têm qualidades e defeitos, né? Coisas têm qualidades e defeitos. E se eu trago esses aspectos para a pessoa humana, então eu encerro a vida nessas qualidades e defeitos. E aí eu não consigo ter um olhar mais misericordioso, por assim dizer, para a pessoa humana. Ou seja, eu não consigo identificar nela as possibilidades de mudança, né? E se a gente está falando aqui, se o tema central é temperamentos e a partir deles ter um olhar para essa vida financeira, se eu olho para a vida humana, se eu olho para uma pessoa e a partir dos temperamentos eu enxergo só qualidades e defeitos, então, ou seja, uma pessoa que tem, por assim dizer, né, entre aspas, um defeito de gastar muito, de fazer muitas dívidas e não controlar, então não faria sentido a gente estar falando de controlar finanças, né? Porque se eu olho para ela a partir desse olhar de defeito, então, se ela é uma pessoa defeituosa nesse sentido, ela não conseguiria sair dessa vida cheia de dívidas, né? Por isso que eu gosto desse olhar mais simbólico, né? E a partir disso enfrentar como características, qualidades e desajustes, né? Ou seja, se uma pessoa é desajustada financeiramente, ela tem a possibilidade de se ajustar, né? De melhorar ali. Então, no caso, não é certo falar qualidades e defeitos? É, eu gosto mais de características, né? Pessoas têm características diferentes. Porque senão eu rotulo e aí eu coloco aquela pessoa dentro daquele rótulo e isso fica muito mais difícil para mim ter um olhar no final das contas, de esperança, né? De esperar que aquela pessoa mude ou de dar ferramentas para que ela mude, né? Então, e a gente faz isso o tempo todo, né? No final das contas, a gente, como eu disse em algumas lives anteriores, porque de alguma forma a gente é humano e quer conhecer o outro e a partir dessa busca, desse querer conhecer, a gente acaba criando rótulos, porque a gente não sabe como, como de fato conhecer aquela pessoa. E aí a gente acaba rotulando, acaba dizendo que ela tem tal defeito, tal qualidade. E aí eu não amplio o meu imaginário para entender que a vida humana, que a pessoa, ela pode ter muitas características, né? E em um determinado da vida dela, ela pode ter essa característica que pode ser encarado como uma coisa ruim, um desajuste ali, mas que daqui a alguns anos ela pode fazer dessa mesma característica algo bom, né? Por exemplo, quando a gente deu lá do colérico, né? Que é uma pessoa mais, por assim dizer, mais líder, né? Mais impetuosa ali nas suas afirmações, na sua forma de conduzir a vida. Uhum. Na adolescência, por exemplo,
isso é uma característica que muitas vezes é ruim, né? Porque é sempre do confronto, é sempre desafiando o outro, é sempre querendo se impor acima do outro, né? Isso pode ser uma característica ruim, porque ela ainda não tem esse domínio sobre si, ela ainda não se conhece muito bem, né? Ainda é um pouco confuso as ideias, as coisas, né? Acha que tem que ser da maneira, da forma que ela quer. Mas vai passando-se o tempo e se ela for se ajustando, né? Se ela for entendendo que isso é uma característica que traz, que afasta pessoas, por exemplo, que é uma característica que pode afastar amigos, fazer ela perder relações que ela tinha ali, de ser muito briguento e tudo mais, uh, no futuro, essa mesma característica pode ser bom se ela tiver no lugar em que ela precise conduzir pessoas, né? No lugar que ela precisa. E aí é que entra essa questão também dos temperamentos, muito no nosso trabalho, na nossa função, né? Porque eu estava pensando, imagina um melancólico ainda e ele é posto no lugar de destaque, né? Que ele precisa falar, que precisa articular, que Vai dar precisa ruim. envolver pessoas. Você entende que vai dar ruim? Ai, Então, imagina a gente já tendo esse conhecimento, sabendo dessas características, tendo esse olhar, o quanto isso não pode nos direcionar para uma profissão que se encaixe melhor nas nossas características, né? ou até mesmo a gente como, de repente, qual que é a palavra? O chefe, vamos dizer assim, dessas pessoas, a gente vai saber, né? Destinar ela para fazer coisas que está relacionada a... Porque imagina Sim, eu dar um desafio muito grande para um melancólico. Ele não vai curtir, eu acredito, né? Agora, se for um colérico, ele já vai gostar, né? sim. Sim, isso em várias áreas. Se você tem um filho, por exemplo, né? E Filho, exatamente. aí, E aí você, por exemplo, esse dia participei de uma palestra e aí a moça falou, ela era psicoterapeuta, né? E aí ela falou assim que chegava a casos lá de jovens que reclamava, né, que os pais, que o pai queria que ele tivesse muitos amigos, né, que queria que fosse uma pessoa mais descolada, por assim dizer, né, mais extrovertida, mais. E aí, possivelmente, eu identifico esse jovem como um melancólico, um fleumático, que é mais introspectivo, que dois, três amigos tá bom, e isso é o suficiente para ele. Mas o pai não sabe disso, né? Ele não tem esse conhecimento dessas ferramentas, então ele acha que o filho é muito para dentro, ou seja, o pai possivelmente é um colérico, né? Que tem muitos amigos, que gosta de festa, que gosta de diversão, de não sei o que, essas coisas mais agitadas, enquanto o filho é mais melancólico, né? Gosta de Aham. uma coisa mais estruturada. Para ele, a alegria é o silêncio, é a harmonia, né? Essa coisa mais introspectiva, para ele, dois, três amigos tá bom. Mas o pai via isso como um problema, né? E aí cria esse conflito onde, de fato, não deveria existir. A gente Então, vê, cara, a importância de entender os temperamentos, né? sim, tanto para você melhor se identificar, melhor se relacionar e se entender e acabar com estigmas, com coisas que você pensava de si mesmo, né? De achar que todo mundo tem que ter muitos e muitos e milhares de amigos, todo mundo tem que ser o brincalhão, né? Todo mundo tem que ser o pra cima, quando às vezes sua característica é desse elemento mais centrado, Aham. mais calmo, né? Se o pai Mas entendesse isso, né, ele não ia forçar o filho a fazer uma coisa dessa. sim, e ele via tanto um problema que ele levou para uma psicóloga, por exemplo, né? E tem muitos casos assim, Ah, com muitos certeza. casos assim. É porque É talvez claro, ele ache que o filho tem algum problema, algo do tipo, né? Ou que o filho tem que ser igual a sim, ele. é, no fim das contas é isso, né? Quer que seja igual ele. E
quando não é, porque de fato não é. E aí ele acha que isso é um grande problema que tem que ser tratado numa terapia, enfim. E é claro que aqui a gente não tira casos extremados de isolamento mesmo, né? De uma certa, né? De um certo desafio social, de convivência. Não é negando isso, mas você vê, um olhar já. Porque o próprio rapaz dizia, eu não vejo problema em ter dois, três amigos, de não querer muito sair de casa, né? Ou seja, ele tinha uma vida social com aqueles poucos amigos e ele preferia mais ficar em casa do que ficar saindo e tudo mais. E aí quando a gente tem esse olhar, essa compreensão, a gente compreende que pessoas têm características diferentes, Sim. né? Então, daí se dá a importância dos temperamentos. Porque o pai está olhando como um defeito, né? Ou seja, o meu filho tem esse defeito. E aí ele encerra a vida do filho ali e acha que precisa de um tratamento, de alguém para ajudar o filho a ser curado, por assim dizer. E quando você enxerga como característica, você já percebe, já tem um outro olhar, uma melhor compreensão do que fazer quando é seu filho ou sei lá, quando é alguém dentro da sua empresa, quando é alguém da sua família, alguém que está ali se relacionando com você no dia a dia, né? E aí, bom, então os temperamentos é essas características pessoais, né, que a gente tem e ela se dá a partir dessa compreensão, desse entendimento de que de fato pessoas podem ser mais agitadas, né? Pessoas podem ser mais calmas e tranquilas. Pessoas podem, diante de certa. Oi? Mais explosivas. Mais explosivos, tendem a responder ali na hora e tudo mais. Então, é esse olhar simbólico, que a partir desses símbolos, e quais são esses símbolos, né? São os quatro elementos do que o mundo é constituído, né? Que é o que a gente falou lá. O primeiro foi o fogo, né? O segundo foi terra, né? Melancólico. E esse que é a água, que é o fleumático, E aí, agora trazendo mesmo para uma melhor compreensão, a gente percebe que existem pessoas no nosso cotidiano, né, que elas têm tem pessoas que parecem ser muito seguras, né? Não sei se você já percebeu isso alguém. Segura São em muito que sentido? seguras, né? Ah, ela, ela passa um ar de segurança, né? Passa um ar de Certo. firmeza, passa um ar de líder mesmo, de pessoa que, ou seja, fala com tanta firmeza, né? Com tanto ímpeto, que ainda que pareça uma coisa errada, ou ainda que pareça uma coisa para você não muito certa, mas ela fala com tanta firmeza, né? Com tanta segurança, com tanta força, que parece que ela acaba quase que te convencendo ali, né? Dos argumentos e tal. Persuasão. E persuasão, né? Uma pessoa que consegue te motivar, consegue te arrastar para projetos, Aham. para coisas, né? Te convencer a ir em um lugar que talvez você não queria ir, te convencer a fazer coisas que talvez você não queria fazer. Então, é uma pessoa que tem uma presença muito marcante, né? Não sei se você já percebeu isso em algumas pessoas. E aí, quando a gente olha para essa pessoa, é como se a gente estivesse do lado do fogo, né? Porque o fogo tem essa característica marcante, né? De arrastar tudo que está ao seu redor ali, de acabar consumindo as coisas que estão ali, né? De acabar levando essas coisas para o lugar
que ele quer, que o fogo quer no caso. Aham. Então, esse olhar para esse elemento é parecer, é olhar para essa pessoa, né? Identificar nessa pessoa essas características, essas marcas, né? Essas semelhanças, de fazer essa correlação com o símbolo fogo. Em contrapartida, a gente percebe ou se percebe assim, do lado de algumas pessoas, ou a gente sendo assim, uma pessoa mais, que parece mais estável, né? Mais, com uma estrutura mais, tipo assim, mais visível, né? Com uma forma mais visível. Uma pessoa que é mais serena, por assim dizer, né? Aham. Mais calma e tal. E essa pessoa, ela é como se a gente estivesse olhando para uma pedra, né? Uma coisa estável ali, onde ela se deixa ser marcada, né? E, e aí a gente tem o que é o fleumático, né? O fleumático é dessas características que a água tem, que é úmido e frio, né? E aí, olhar para um fleumático é como você olhar para um rio mesmo, né? Se a gente tem ideia de que os temperamentos é uma coisa que vem lá de séculos e séculos atrás, é esse olhar que o filósofo está tendo, né? Ele está olhando para o rio e está vendo ali uma coisa estável, né? Uma coisa que envolve as coisas, uma coisa mais úmida, uma coisa que acaba levando as coisas ali ao seu redor, mais calmo, mas também é uma coisa que pode ser agitada, né? Diferente da pedra, da terra. A terra tem muito mais estabilidade, tem uma estrutura mais visível e dificilmente você consegue agitar uma terra, uma Aham. pedra, né? Diferentemente da água. Então, o fleumático, por assim dizer, tem essas características, né? Ela pode ser uma pessoa mais estável, mais calma, mas também pode ser uma pessoa mais agitada. Pode ser uma pessoa que consegue ter essa agitação. Mas o diferente é que essa agitação dela sempre vem do exterior, né? Ou seja, ela nunca consegue se agitar sozinha. É sempre uma coisa que vem de fora. Entendi. Então, né? Faz Ela sentido. nunca faz sentido. Ela nunca, por assim dizer, ela não, se ela tiver muito estável, muito parada, ela não vai conseguir sair do lugar, De né? fato. A gente pode fazer um teste, pegar um copo de água e jogar no chão. Ela vai, né? Ela vai se acomodar até onde a força que foi jogado leva ela, mas ela tende a estabilizar e parar ali. Ela não consegue sair dali sozinha, por exemplo. Diferentemente do elemento fogo, né? Se você coloca fogo em um lugar, a tendência é ela expandir para tudo que, para onde ela achar matéria para consumir, né? Ela vai consumir. Então, é o colérico. A gente percebe que tem pessoas que são mais expansivas, né? E aonde chega, ela sai marcando todo mundo, sai falando com todo mundo. Ela acaba consumindo aquele lugar, né? Aham. Parece que só existe ela ali, né? Diferentemente do fleumático, que é mais estável, né? Ela se envolve, ela tem essa capacidade de se envolver, mas ela não consegue expandir. Então ela pode se envolver com o ambiente, com as coisas que ela faz, né? Com o trabalho, com os amigos, com a família, mas a tendência é quando ela se envolver, ela paralisar, né? Ou seja, ela ocupou o lugar que ela tinha que ocupar, mas ela acaba encontrando a estabilidade e aí ela não consegue mais se expandir. E Assim, aí é onde entra, por assim dizer, onde mora o perigo, né? Ela acaba se tornando estável ao ponto de paralisar mesmo, de ficar estagnada ali. Então, trazendo para as finanças já,
pode ser uma pessoa bem controlada financeiramente, mas acaba estagnando ali, né? Ficando parada ali Eu e aí ela não imagino, consegue sair daquele lugar. entendi. Tipo, eu imagino uma pessoa que até, beleza, paga as contas em dia, né? Como você mesmo falou, ela é bem organizada, mas aí ela fica estagnada naquele mesmo emprego, recebendo o mesmo salário, não pensa em crescer, né? Sei lá, estudar, fazer alguma coisa do tipo para ter uma promoção, ou se ela for uma pessoa autônoma, de repente buscar mais clientes e tudo mais. A pessoa é igual a água, né? Precisa de alguém para mexer ali. E isso precisa de um elemento externo, né? E diferentemente, por exemplo, do colérico, ele vai, se ele tem uma motivação maior, ele vai sempre conseguindo se automotivar. Já é uma pessoa motivada por si mesma, né? Uhum. Ou seja, ela não vai conseguir ver as coisas parada e deixar parada, né? Ela vai, ela vai procurar dar um movimento, porque o fogo, por assim dizer, é uma coisa que consome. O Uhum. fogo não fica parado em um lugar, a não ser que, de fato, existam coisas ali que impeçam, mas, assim, o fogo, no geral, a sua natureza é dada a partir de consumir as coisas, né? De arrastar aquilo ali. Então, uma pessoa, um colérico bem ordenado, bem centrado, né? Entendendo essas suas características, é uma pessoa automotivada mesmo. Certo. Então, ela não consegue ver as coisas paradas e deixar do jeito que tá. Ela vai procurar, se ela está em crise, vai procurar um jeito de sair da crise, né? De vender alguma coisa ali, de procurar inventar alguma coisa para vender, sei lá, de fazer hora extra, de aumentar a sua renda para Uhum. poder sair das dívidas, por assim dizer. Ou se Sim. ela precisa guardar um dinheiro, poupar alguma coisa, ela vai dar um jeito de se motivar para conseguir alcançar aquele objetivo, né? Certo. Como a gente disse, ela é movida por objetivos, né? Então, ela vai dar o jeito dela. Agora, o fleumático, ele corre esse perigo de se estabilizar tanto ao ponto de ficar estabilizado para sempre, né? Paralisado ali. Água parada é uma coisa boa, né? A água parada da dengue, né? Ah, tem, exatamente. Você pegar um rio que não corre mais água, né? Ou seja, no princípio, um rio que corre, que tem a sua correnteza, ele é um rio que gera vida, né? Ele é um rio que gera vida para as árvores em torno, ele é um rio que gera vida para os animais que vão ali beber dela. Ela é uma fonte de vida para peixes, né? Para todo o ecossistema em volta. Agora, se Uhum. ele paralisa, se ele não corre, ele acaba matando todo o ecossistema que está em volta, né? Ele acaba matando os peixes, ele acaba criando sujeira, virando uma água Uhum. que não dá para beber no final das contas, né? Ô, Então, Gilberto, uma dúvida sobre o fleumático. Porque eu, sendo um fleumático, queria saber se tem alguma coisa a ver. O fleumático, ele tende a ser uma pessoa mais devagar, mais lenta para fazer as coisas? a princípio, sim. A princípio, sim. Porque se a gente pensar aqui, uma das características é o úmido e a frieza, né? Certo. Então, a frieza vai dar esse aspecto mais de introspecção, né? De um recolhimento. Então, a gente já pode deduzir daí que é uma pessoa mais introspectiva, ou seja, quando ela é afetada por alguma coisa, diante de uma briga, quando tem que dar uma resposta rápida, quando tem que dar um conselho, quando tem que motivar alguém, quando tem que ter uma tomada de decisão, ela não vai agir no ato ali, né? Ela é água. Então a água vai fazer o quê? Vai primeiro
se moldar ao ambiente, ou seja, reconhecer o ambiente, entender as suas características, se é tomar uma decisão, é entender o que isso pode acarretar, como que ela vai fazer isso, o que ela tem que fazer. Então, no geral, é uma pessoa mais lenta para dar uma resposta, né? Legal. Então, tem essa tendência porque tem esse aspecto frio, né? De primeiro de introspecção, né? Então ela vai levar para dentro, vai remoer aquilo, vai pensar naquilo, vai entender se é uma tomada de decisão, vai entender o que ela precisa, Aham. né? O que ela precisa fazer para decidir, para mudar alguma coisa. E aí, é claro que é uma característica que pode ser bom ou que pode ser em algum momento bom ou em algum momento pode ser ruim, né? Então, em Imagino. algum momento pode ajudar, por exemplo, se é um conselho, ela vai pensar, né? Vai pensar naquilo, vai pensar, vai ficar ali pensando. E às vezes ela pode dar um conselho bom. Mas se é tomar uma decisão, às vezes ela tem que tomar uma decisão ali, na hora, no ato. Aí ela pode travar e não conseguir e se prejudicar, seja no que ela precisa decidir, né? E aí o colérico ele decide mais rápido, mas isso pode ser bom ou pode ser ruim. Então, né? Então é uma característica, por isso que é uma característica, porque em dado momento aquilo pode ser um facilitador, ou seja, um colérico precisa decidir ali na hora. Pode facilitar muitas coisas, um processo muito longo, ou pode também não facilitar e ser muito precipitado, né? Por exemplo. Entendi. Então, sim, ele tem essa tendência, assim como os melancólicos, porque primeiro ele leva para dentro, fica pensando, fica analisando, fica percebendo o ambiente para depois dar uma resposta, né? E aí, de fato, pode ser uma coisa que em determinado momento pode ser bom ou não. Então, ele, já falando dessa característica, ele tem essa, essa compreensão, né? De que a vida não é, por exemplo, preto e branco, né? Aham. Existe uma variação ali. Então ele tende a ser mais sensível nesse sentido, né? Nesse sentido de compreender esses possíveis cenários, esses tipos possíveis de pessoas. Então, ele pode ser uma pessoa que se envolva com as pessoas, bom para ouvir, né? Para prestar atenção no que está sendo dito, para compreender esse ambiente, perceber essas pessoas, ter essa certa sensibilidade. Mas aí ele pode se envolver tanto com aquele ambiente que ele acaba ficando imóvel, né? E aí, beleza, ele entende aquele ambiente, ele compreende as pessoas que estão ali, mas às vezes ele não consegue agir sobre esse ambiente, né? Ele não tem essa impetuosidade para agir, né? Essa habilidade para agir, para motivar pessoas, né? Então, é uma característica que precisa ser bem compreendida para poder não se acomodar em situações, né, em relacionamentos, no trabalho, em coisas. Então, como ele tem esse lado frio, ele tem esse lado mais de guardar para si, né? Ficar guardando ali e não tem tanta essa característica, por exemplo, do colérico de, de ser quente, né? Ou seja, de falar, de colocar para fora, de realmente expor o que está acontecendo. E ele acaba se tornando uma pessoa muito conduzida, né? Conduzida. Porque ele tem esse elemento úmido, ou seja, ele se envolve com o ambiente, se envolve com as coisas de forma muito profunda, né? Com as pessoas ali. E, e por ter esse elemento também frio, ele acaba primeiro levando para dentro
aquilo que ele ouviu, aquilo que está acontecendo, né? E aí ele acaba não tomando essa decisão, não tendo essa tomada de decisão. Então é uma pessoa muito influenciável, né? Muito conduzível, por assim dizer. Então precisa ter esse certo tipo de cuidado. E assim, por exemplo, é nas finanças, né? Se ele é uma pessoa descontrolável, ou seja, que não tem controle sobre essas finanças, sobre essa vida financeira, ele acaba se acomodando com essa situação e aí ele não consegue sair dela, né? Porque Exato. ele já se acomodou ali, né? Já se estabilizou ali. Então, para Precisaria de ele, alguém, aquilo é o normal. precisaria de alguém para dar uma mexida ali na água, né? Sim, sim, precisaria de uma coisa externa para poder movimentar essa água parada, né? Uhum. Esse elemento aí. Então, ele tem essa característica que a gente pode ver como uma pessoa calma, serena, tranquila, mas é porque ele pode estar estabilizado nesse ambiente, nessa situação. E aí ele compreende, ele tem essa sensibilidade, essa percepção do lugar, das coisas, das pessoas, mas ele não tem muito esse poder de ação, de agir, né? De ser mais, de tomar a frente, de fazer. Então é uma pessoa um pouco dispersa, eu diria assim, né? Entendi. Tende a ser dispersa porque se acomodou ali e não consegue agir, não consegue colocar para fora, expor. Então acaba ficando paralisado ali, né? Não conseguindo levar adiante. Ainda sabendo o que está acontecendo, ainda tendo essa sensibilidade. Então pode ser uma pessoa meio dispersa, meio esquecida, assim, né? É, eu estava Entendendo dessa forma aí. imaginar um cenário aqui, né, de um fleumático com relação às finanças. Aí depois eu vou te fazer a pergunta, tá? Vamos supor então, cara, que um fleumático mesmo, apesar de ser organizado, ele acaba se endividando. Aí fica lá, a água parada, tá conseguindo pagar as outras contas, deixou a dívida lá, de boa. O que que poderia motivar ele? O que que poderia mover ele? O que que seria essa coisa externa para movimentar ele, para ele dar um estalo e falar, opa, pera, eu preciso sair da dívida, tem que movimentar. O que que motiva, né? A gente sabe que o colérico, como a gente falou, o que motiva seria os desafios e tudo mais, né? O que que motivaria um fleumático? Olha, o que motivaria compreendendo, tendo essa sensibilidade, essa percepção do ambiente, do mundo, das coisas ali, ele tende a guardar aquilo que é bom. Então, ele poderia olhar para a situação e estar vendo que, sei lá, ele não consegue fazer um passeio que é bom, por exemplo. Ele não Sei. consegue fazer uma viagem que é boa, né? Ele não consegue comprar uma coisa que ele quer que é bom. Então, seria ter esse olhar para aquilo que é bom, ou seja, ele é mais sensível a essas coisas que é boa, né? Porque ele tende a se envolver com o mundo, com o ambiente. Então, seria jogar esse olhar para esse lado. Ou seja, ó, Aham. você não está conseguindo fazer a viagem que você quer, comprar as coisas que você quer, porque você se acomodou a essas dívidas, né? Então, seria jogar esse olhar mais para esse lado, porque ele vai se motivar a partir disso, né? A partir dessa compreensão que é bom, que, que existem passeios muito bons que ele não está fazendo, sei lá, um restaurante que ele está deixando de ir. Então seria jogar esse olhar mais para essas coisas que ele tem mais sensibilidade, né? Ou seja, E então, aí, resumindo, ele teria que ter algo, tipo, um objetivo, alguma coisa assim, né? Tipo um sonho, é isso? Algo é, para tirar ele do poderia lugar, né? jogar isso para tirar ele do lugar, para motivar ele. Porque às vezes ele já sabe da dívida dele, das coisas que estão acontecendo, mas aí ele não tem essa percepção, né? E aí seria isso. Jogar esse olhar Entendi. para essa coisa que é boa e tal. E aí isso motivaria ele. Legal. Entendi, entendi. Entendeu? É. Eu fui um- Será? E aí? Ficou alguma dúvida? Alguma?
questão. Não, a princípio eu não fiquei com dúvida não, cara. O fleumático parece que, dos que a gente já falou, dos temperamentos, é o mais tranquilo, assim, né? Não tem muita coisa, né? É, Tô vendo aqui se tem uma pergunta, mas não tem não. o pessoal não mandou? Não, não mandou Bom, não. sim, se a gente entender dessa forma, parece ser uma pessoa mais tranquila, mas também pode ser uma pessoa mais agitada, né? E aí é que tá, se ela tá no ambiente de mais agitação, ela tende a ir com o ambiente, né? Se é um ambiente mais calmo, ela é conduzida por esse ambiente mais calmo. Agora, se é um ambiente mais agitado, mais fora de ordem, porque ela tem essa coisa mais estável, né? De estabilizar as coisas, de mais ordem, então ela procura isso. Então, se é Entendi. esse ambiente de mais ordem, de mais tranquilidade, ela tende a ser. Então, ela perde muito dela nesse sentido, ela perde muito dela porque ela acaba se envolvendo tanto com o ambiente que ela pode perder essas suas características, né? Entendi. Ela No acaba caso, se ela perdeu o acomodando, foco. acaba perdendo o foco e aí ela é levada pelas pessoas que estão ali ao redor dela, né? Ou seja, Entendi. quando todo mundo concorda, ela concorda. Quando todo mundo discorda, ela discorda. Tá Então tudo ela bem, vai, tá tudo sempre bom, né? sim, ela acaba perdendo essa coisa pessoal, né? De personalidade mesmo. Então, é esse cuidado. Se ela está muito cheia de dívida, ela acaba sendo conduzida por essas dívidas e não ficando, não acaba não saindo, né? Eu vejo um problema aí, né? Porque, imagina, vamos supor que as pessoas próximas a um fleumático também tenha dívidas. Então vai falar para ele, né? Ah, tranquilo, meu. Eu também tenho dívidas. Deixa assim mesmo, tá de boa. Para quê? Para que se organizar Sim, financeiramente? Para que é, sair das dívidas, né? sim. Então, É, rapaz, tem essa característica pode ser muito desfavorável, né? Dependendo do ambiente que ela tiver. Se ela mas eu tiver também numa. acho que o fleumático ele teria facilidade para sair das dívidas ou para colocar a vida financeira em ordem, justamente por ter essa não é qualidade, né? Característica, eu aprendi. Por ter essa Sim, característica de ser uma pessoa organizada, né? Eu acho que sim, ela conseguiria ter tende a buscar a estrutura, né? Se ela tem esse elemento mais de frieza, ela tende a buscar essa estrutura, essas regras, por assim dizer. Né? talvez ela só demoraria um pouco mais, porque ia analisar, ia ficar pensando, enfim, né? Sim, sim. Então, essas características podem ser assim bem ordenadas, bem organizadas, né? Pode trazer ela para esse lugar. Então, se ela vai se sentindo que ela está se acomodando demais, ela já tem que perceber se ela continuar assim, ela vai acabar se acomodando e vai acabar perdendo uma coisa dela, né? Não vai Ah, conseguir sair muito fácil daquela situação. Então, é entender essas características e lutar e sempre estar em constante vigilância, né? Muito mais. Então, pra você ver, ó, percebendo agora, cada temperamento vai ter que ter um olhar cuidadoso para a pessoa que se identifica naquele temperamento, né? Que percebe que aquilo faz mais sentido. Então, o ah, colérico vai ter que ter essa certa vigilância de não estar querendo ocupar o lugar de uma pessoa, né? De não querer conduzir a vida de outra pessoa na força, na violência, né? De não ser autoritário, né? E aí o melancólico vai ter que ter uma certa vigilância o tempo todo de não ser aquela pessoa muito para baixo, né? Que se cobra muito, que é muito perfeccionista. O melancólico e o fleumático vai ter que ter sempre essa vigilância, muito acomodado àquela situação, entender que é a hora de buscar uma coisa
nova para sair daquela situação, né? Que se acomodou ali. Então, se é nas É, dívidas, perceber que deu uma travada aqui, cara. Fala aí, fala alguma coisa aí. é, aqui já voltou, não sei se Ah, voltou, tá me voltou. ouvindo? Tô Boa. ouvindo. Cara, eu gosto demais, cara, desse assunto de temperamento. Depois que eu passei a conhecer, a entender, eu falei, cara, tem que trazer esse assunto para dentro das finanças, porque é muito importante, cara, é importante demais. Você se organizar financeiramente, cara. Eu vou repetir, toda vez que eu tiver oportunidade, eu sempre vou falar, não é só ter uma planilha, não é só o dinheiro, porque até um vídeo que eu postei, eu falei assim, que quantas pessoas não falam, no dia que eu ganhar R$ 10.000, meus problemas financeiros, ó, estarão resolvidos, maravilha. Aí a pessoa passa a ganhar mais, só que continua a mesma coisa, cara. Sim. E aí tem muito a É, ver com comportamentos que ela tem e tudo mais. Então, ela entendendo os temperamentos dela, o temperamento dela, isso vai facilitar. Não vou dizer que vai ser fácil, mas fica um pouco mais fácil. Ela tem que estalo e falar, opa, eu sou assim, então eu preciso parar com isso. sim, existe o lugar, né, do educador financeiro, no caso, existe o seu lugar na vida da pessoa, que é dar para ela as possíveis ferramentas dentro do orçamento dela, dentro da disposição da família dela, dentro de como ela se organiza, de como se dá tudo isso, dos objetivos dela, mas, né, é, a ação propriamente dita é dela, né? Exatamente. A ação é dela. Então, a gente poderia ficar falando de características e características, formas e formas de se motivar, de encarar o mundo, mas no final das contas é ali a resposta àquela circunstância, é a resposta prática que cada um vai dar. E nesse lugar a gente não pode estar, né? Aí é cada um, Exatamente. cada um agir Exatamente. a partir dessas ferramentas que estão sendo disponibilizadas, que estão sendo faladas, estão sendo expostas, né? Aham. É igual eu Porque, falo, eu vou fazer um atendimento, eu sempre falo, ó, 20% é minha responsabilidade, 80% é responsabilidade sua. Se você não se comprometer, não se dedicar, não praticar, não vai adiantar nada, né? Nossa, tem um cachorro latindo aqui, cara. Travou aqui de novo, tá me ouvindo aí? Cadê tu, Gilberto? Sumiu. tinha travado aqui. Foi arrebatado, Gilberto? Não, travou aqui pra mim. Aí eu fui arrumar o cabo aqui. Mas agora, tá vendo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Boa. Será que o pessoal tem pergunta aí? Quem tiver pergunta, sei. Eu acho que não deve ter não, ninguém mandou não. Eu só vou pedir, se por um acaso tiver alguém que tá assistindo no gravado, ficou até agora aí, se quiser deixar Boa. nos comentários alguma dúvida, pode mandar que a gente responde. Se for temperamento, o Gilberto responde. Se for finanças, eu ajudo, eu respondo. Boa. Acho que era isso, cara. Tem mais alguma observação aí? Não, cara, eu acho que era isso também. Bom, acho que é ter esse olhar, né, mais cuidadoso, mais atencioso para poder, no caso especificamente fleumático, essa eterna vigilância, né? Claro que isso não vai ser da noite para o dia, igual você falou. Isso a gente vai se revisitando, vai, né? E aí o fleumático tem essa certa facilidade de introspectar,
jogar para dentro, né? Tudo aquilo que ele está pensando, tudo aquilo que ele está planejando, todos os seus objetivos. Pode demorar, no caso do fleumático, muito mais, mas uma hora vai, né? E aí exige dedicação, esforço mesmo, vontade consigo Uma de, hora acontece. de, né, de querer uma mudança, seja financeiramente, seja pessoalmente, profissionalmente, enfim. Mas quando você ordena isso, né, quando você compreende essas características, entende, você consegue uma certa facilidade para essa constância, né? No final das Aham. contas é ser constante e firme nesse sentido. Bom, acho que era isso então. Fechou. Então, a próxima live você pretende. A gente vai finalizar, né? Vai falar do sanguíneo.